Nossa Vida Melhor já está de volta e a gente vai para um momento muito importante e muito gostoso. Ontem a gente falou bastante da questão de se olhar, se conhecer, voltar a se amar, né? A gente teve a sugestão de praticar meditação, que a medicina comprova ser super benéfica para a nossa saúde como um todo. E uma outra coisa que é muito boa de fazer é a automassagem. Gente, existem pontos no nosso corpo que podem ser estimulados por nós mesmos e alivia dores sem você precisar de medicamento. Você sabe que eu sempre falo aqui das minhas dores de cabeça que eu tinha com tanta frequência. Eu aprendi a fazer automassagem para dor de cabeça, como eu melhorei. E aí diminui tanto aquela necessidade de tomar remédio, né? Sai do círculo vicioso, melhora a ansiedade, pressão alta, até as cólicas podem melhorar com a pressão no ponto certinho. A automassagem é uma prática milenar da medicina chinesa tradicional e para nos ensinar essas técnicas, a nossa produção convidou a especialista Márcia Lika Yamamura. Vem cá, Márcia, seja bem-vinda, muito obrigada. Tudo bem? Muito bom te receber para a Obrigada. gente aprender a fazer automassagem contigo, Com certeza. né? Como é a automassagem, a gente vai direto para as técnicas e para os exercícios. A gente também convidou uma colega de trabalho nossa muito querida, que é a Laís Nascimento. Vem cá, Laís, dá um abraço aqui, obrigada. Hoje, no nosso Vida Melhor. Olha o cabelão da Laís, gente. Coisa linda. Não resisto, eu tenho que mostrar. Olha o tamanho. Eu já pedi para ela cortar esse pedaço aqui, ó, para eu fazer uma trança. Ah, não tem jeito? Tem jeito não, né, Lara? Vamos sentar então pra gente conversar e aprender a fazer automassagem. Eu vou pedir pra Laís só ficar aqui no centro da mesa onde tá mais... Se você puder ficar aqui, Márcia, eu prefiro, porque aí você tá pertinho da gente. Tá bom. E aí a gente começa agora aprendendo. Até eu quero fazer também. É descalça que tem que fazer? Não, depende dos pontos que a gente vai estar conversando, né? Na verdade, o princípio da automassagem, ele tem muito a ver com o que você estava falando, que é da autocura, né? O nosso organismo, ele tem essa capacidade, até um determinado ponto, claro, né? De se autocurar. Então, a massagem, ela é um recurso terapêutico milenar, né? Que a gente foi perdendo ao longo dos anos, nós ocidentais, né? Mas que a gente pode recuperar. Então, apertando alguns pontos chaves, vamos dizer assim, né? A gente consegue dar um primeiro alívio imediato, mas sempre, claro, né? Com a questão de que, caso o sintoma ele persista, ele tem que ser avaliado por um profissional médico, sem dúvida, né? Isso é importante, né? Uhum. Agora, e também a gente precisa desse conhecimento que hoje a Márcia trouxe pra gente, pra que a gente ative o ponto certo, né? Exatamente. Pra gente fazer direitinho. Exatamente. Então vamos lá. Lembrando também, né, que a própria massagem, a manipulação da pele, né, da superfície corporal, ela já tem por si só um efeito benéfico. Então, assim, é claro que existem locais mais específicos, mas o próprio fato da gente massagear uma região inteira, isso já promove um benefício para a pessoa. Por quê? Porque a pele, ela tem conexões e terminações conectadas diretamente com o nosso cérebro. Tanto é que o cérebro, na verdade, ele é considerado unido com a pele e a pele a exteriorização do nosso sistema nervoso central. E tem tudo a ver com as emoções também. Né? A gente não tem aquela expressão de emoções, a flor da pele. É exatamente por isso, tá? E a gente tem algumas doenças que são emocionais, né, com uma carga emocional muito grande e que se manifestam na pele também, Com certeza, todas essas dermatoses. Então tem que tratar, abordar a parte emocional desse paciente, sem dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com alguma área especificamente? Então, nós combinamos, né, aqui com a produção, de falar alguma coisa bem prática, né, para o pessoal de casa. Então, por exemplo, as pessoas hoje, elas têm cefaleias ou dores de cabeça frequentes, né? É muito comum. A mulher, por si só, ela cursa muito com as dores de cabeça também no período menstrual. Então, assim, num primeiro momento, claro, a gente tem que descartar outras causas, né, de cólicas menstruais, das dores de cabeça que apresentam, se é uma enxaqueca e etc. Mas, de uma forma bem geral, né, nós podemos massagear esse ponto que está bem ao lado das têmporas aqui. É um pouco meio que instintivo a gente fazer esse movimento de, ai, que dor de cabeça, né? Então, ao massagear esta região aqui na lateral das têmporas, né, isso mesmo, com movimentos assim, pode ser um pouquinho mais fortes no começo, né, mas podem ser movimentos mais suaves também. E que isso, por si só, já começa a promover um alívio. Claro que existem, por exemplo, dores de cabeça que são associadas, né, a alterações aqui na região da mandíbula. Então, se
se a pessoa ela tem trismo, quer fechar muito a boca, especialmente à noite, tem uma mordida, né, alterada, e também a enxaqueca ou a dor de cabeça também pode vir também das contrações aqui dessa região do pescoço, né? Então, qualquer movimento, né, que ajude, prende aqui um pouquinho, qualquer movimento que ajude, né, liberar ou massageando essa região aqui de trás, isso, né? Especialmente esses dois ossinhos que tem aqui do lado, que todo mundo, né, tem uma protuberânciazinha aqui, são dois ossinhos, um desse lado, outro do outro, né? E massageando de cima para baixo, isso promove... Ah, levinho assim. Levinho, né? Promove já um alívio mais do que imediato. Às vezes a gente tem dor de cabeça por retração muscular, por tensão muscular aqui, e isso se reflete. Outras condições, né, podem ser a própria dor de cabeça mesmo, tá? Agora, de novo, a dor de cabeça, ela pode ser um sintoma de várias outras coisas. Desde fome, desidratação, ou alguém que já tenha uma pressão alta, por exemplo, um diabetes, né? Ou qualquer outra doença. Então, num primeiro momento, né, a gente pode promover esse alívio sim, tá? Mas perfeito. Sempre cautela. Pegou? Têmporas e aqui... Na região do pescoço. Ossinho. Se você tiver com o pescoço rígido, né, tenso, o que ninguém tem aqui, né? Imagina, na vida moderna ninguém tem tensão nenhuma, né? Um outro ponto, então, já que a gente está falando assim um pouquinho de estresse, são dois pontinhos de ansiedade para a gente acalmar. Então, um ponto bem legal é esse pontinho no meio dos olhos, entre as sobrancelhas, tá? Então, só de você massagear aqui, né? Inclusive, isso é um ponto de acupuntura muito importante que a gente faz para dar uma acalmada mesmo, para o paciente relaxar. Tem sentido, assim, é o sentido horário ou anti-horário? Aí não, tanto faz. Tá. Aí não. No caso do intestino, para melhorar a constipação, o intestino preso, sim. Então é só fazer isso aqui? Ou até de cima para baixo, tá? Assim. Ou assim. Na verdade, assim, existem várias técnicas de massagem, mas que a gente não vai estar ensinando. Isso são cursos de horas e horas, né? Mas qualquer estímulo, né? Até quando a gente coloca o nosso bebê para dormir, a gente não faz instintivamente assim para o bebê dormir? É verdade. E ele dorme. E ele dorme. Tem até simpatias que colocam linha. Eu toquei aqui, fiz uma pressãozinha, eu senti que tava doloridinho. O seu tava doloridinho também? Por que fica doloridinho? Porque a gente tá estressado, ansioso, com certeza. Olha o risco, né? Porque não é legal ficar estressado, ansioso. Ah, Laís tá sem microfone ou com microfone? Tá sem, né? Pega o microfone de mão pra ela poder falar com a gente. Porque ela não é só bonita e tem cabelo bonito, ela fala também, né? Então, já aprendemos três, né? Pescoço, têmporas, ansiedade aqui nesse pontinho do meio. Um outro ponto para ansiedade é aqui no nosso antebraço, tá? Então, a gente pega aqui a parte móvel, né? Que é a nossa articulação, que é bem aqui, ó. E a gente coloca os 3 dedinhos para cá. Tá. E a gente acha um ponto bem aqui. Esse ponto, ele também acalma a ansiedade, é um ponto de acupuntura também. Faz em casa, gente, tenta encontrar esse pontinho. Tenta em casa, isso. Então, ó, da articulação, 3 dedinhos pra cá, mais ou menos, né? E bem aqui na metade, né, do antebraço. Acho que eu peguei o ponto certinho, sabe por quê? Porque também eu senti uma conexão com o meu pescoço, com a minha cabeça, com tudo. E esse ponto também, ele é usado para diminuir náuseas e vômitos. Então, se você tá, por exemplo, com enjoo, especialmente as grávidas, e esse ponto, ele é muito utilizado para quem está fazendo quimioterapia, para diminuir a náusea e vômito induzido pela quimioterapia. Então, é um ponto super poderoso mesmo. Entenderam, meninas? Pega a articulação, coloca 3 dedos da articulação e aí você acha o pontinho. E acha o pontinho. Isso, e fica massageando. Tá. Existem alguns protocolos, né, que a gente realmente agulha, faz acupuntura nos pacientes internados para que eles não tenham náusea e vômitos durante a quimioterapia. Isso aqui é maravilha, maravilhoso, né? Poder né? dar esse conforto para um paciente que tá ali vivendo já um drama, uma situação de desconforto. Imagina uma gestante, que a gente não gosta de dar remédio nenhum para gestante, né? Você fazer acupuntura e ela mesma massagear em casa para diminuir aquela náusea, especialmente no primeiro trimestre, né? Que é muito comum a grávida. Assim, a gente, muitas vezes, quem teve enjoo sabe, né? Eu tive enjoo até o 7º mês da minha filha. E é tão ruim, né? Porque você tá vivendo um momento mágico, mas ao mesmo tempo sofrendo. Exatamente. Você já fazia massagem, Laís? Automassagem? É? Quando eu sinto muita dor nas costas, eu ia ficar muito tempo
sentada, meu esposo, ele estrala as minhas costas antes de dormir, que eu sinto muita dor nas Isso pode costas. ser feito? Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque existem profissionais treinados que aprendem a fazer isso, que se chama quiropraxia, né? A quiropraxia, ela lida com os ossos, né? E a musculatura. A grande questão é que, assim, uma paciente jovem, saudável, provavelmente não tem nenhuma alteração e nada, e ele também deve saber fazer, não tem risco ou um risco mínimo. Agora, existem pessoas que têm deformidade, né, nas vértebras, ou já tem ela deslocada, ou tem uma fragilidade. Tem muita mulher que tem osteoporose, sem saber, a gente vai lá e craque. Isso é um risco. Então, assim, Perigoso. a gente tem que ter muito cuidado. Sempre o profissional habilitado para poder fazer Agora, isso. a automassagem que a gente faz por instinto, não sei se você faz também, Faço né? mais aqui, nessa região. Eu tenho mania de ficar me massageando, adoro, assim, eu puxo aqui, Sim. mas sem conhecimento. Ela pode fazer mal ou tá tudo certo? Não, eu diria que assim, como eu falei, o nosso corpo ele tem uma capacidade de autocura e nós instintivamente, nós sabemos aonde a gente precisa massagear. Ao longo de todo o nosso corpo, nós temos não só, né, a passagem de meridianos, ou são canais de energia, né, que a gente utiliza para acupuntura, mas também nós temos zonas de reflexologia, por exemplo, o pé, por exemplo, a mão, por exemplo, a cabeça, por exemplo, a orelha. Né? Então, muito comum, por exemplo, a gente colocar sementinhas, esferas, né, de estimulação na orelha, que na orelha tem a representação de todo o corpo. No pé também, para quem faz reflexologia, né, dos pés, da mão. O pé tem ponto específico, né? O pé tem um ponto específico, sim. Qual é o ponto, assim, que de repente toca a maioria pra gente mostrar um pontinho para as pessoas fazerem a massagem nos pés? Então, olha, eu sugiro que ao invés de a gente falar ponto por ponto, porque são inúmeras representações e eu também nem sou tão especialista assim na reflexologia, uma dica muito legal para o pessoal de casa é pegar uma bolinha de tênis, aquelas velhas mesmo, tem que ser uma bolinha mais dura, apoiar o pé em cima da bolinha e ir massageando. Que é uma delícia isso. Você às vezes está lá no computador, ou está lá assistindo a novela, né? Ou mesmo até trabalhando, coloca a bolinha no chão, coloca o pé em cima, massageia especialmente essa região do arco do pé, tá? Que promove um alívio e ajuda bastante no cansaço. A pessoa se sente revigorada. Que maravilha. Volta sempre aqui pra gente aprendendo claro. Bastante contigo, porque eu amei esse assunto e quero saber também, se você amou, pode me contar lá, que eu quero saber mesmo, porque eu amei. Eu queria só tirar uma dúvida contigo. Sim. Eu já mostrei aqui no programa algumas vezes, então acho que vai ser bem útil, porque as meninas também fazem, porque eu ensinei. Eu viajei para o Marrocos, lá eu conheci um senhorzinho que faz medicina natural e tal. E ele me ensinou a fazer a massagem para dor de cabeça, ele fez como você ensinou. Sim. Só que ele fala para eu fazer assim, puxar e voltar. Sim. Tudo bem? Bom, tudo bem. Muda alguma coisa? Então, aqui, com esse movimento de estimular a fronte, né, embaixo dos olhos, na verdade, aqui também passam outros canais de energia. Então, isso sim promoveria uma liberação maior, né, que a atenção estaria promovendo a dor de cabeça, porque nós temos uma musculatura aqui ao redor dos olhos, tá? Então, sempre que a gente distensiona a musculatura, a gente ajuda. Agora, isso também trataria uma das causas, né, Se for a dor de cabeça atencional, perfeito. Muito obrigada, doutora Márcia Lika Yamamura. Ela está no site canalacupuntura.com.br e o Instagram é Márcia Yamamura. Laís, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada. Meninas, tudo de bom. Obrigada. E até a próxima, viu, Lala?